Dom Mário Rino Sivieri nasceu em Castelmassa, no norte da Itália, em 15 de abril de 1942. Foi ordenado padre em 3 de julho de 1966 pelo Papa Paulo VI. Em 1968, veio para o Brasil, onde depois de uma breve experiência, assumiu a paróquia de Lagarto, em Sergipe, permanecendo lá por 29 anos. Ele sempre deu uma atenção especial aos mais necessitados. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então nós preferimos este pouco com Deus, porque é tudo. O tema central da vida de Dom Mário foi sua preferência por Deus. Isso expressou através de uma vida de intensa espiritualidade, marcada pela busca da unidade, vida em comunhão e prática da palavra de Deus. Então, a gente pensa também a força que temos na igreja de salvação. Então, não é só psicologia. Psicologia chega a um certo ponto, vai te dizer é por isso, vai desvendar porque você quando criança, porque você na última, na 10ª geração, porque isso, porque aquilo outro, e agora que você sabe tudo isso, como é que vai se sair disso? O Papa, naquela mensagem à Fazenda, mostrando aqueles 2 bonecos, ele tira o livro dos braços dele e o boneco cai. Nós somos como estes bonecos. Sem este livro na cabeça, que é a palavra de Deus, a gente cai. Então, a gente tem uma recordação de Dom Mário de uma pessoa leve, de uma pessoa alegre, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa simples, de uma pessoa que ama a Deus e ama os irmãos. Sempre foi um pobre padre do interior, agora um pobre bispo do interior. Era Dom Acácio que dizia, quando baterem palma, não pensa que você pensa que é o burrinho que carrega Jesus, né? Então, fique na humildade, no dia da ordenação, né? E nunca esqueci de ser esse burrinho que carrega Jesus. Espero que Jesus não tenha tido muitos solavancos, né? Ele foi em Fátima, tinha um seminarista que ele não sabia o que fazer com ele, rezou para Nossa Senhora. O frei nos colocou 5 minutos para falar para alguns bispos e foi o suficiente. Quando nós chegamos de volta em Belo Horizonte, recebo uma ligação de Dom Mário, tinha colocado 2 seminaristas no ônibus para vir em Belo Horizonte fazer a DI e só tinha dado dinheiro da passagem de ida também. O resto era tudo por nossa conta. E acabou que ele, com isso, ele criou esse projeto que hoje está aí funcionando da DI, que é nada mais, né, a operação é aquilo que Dom Mário entendeu e mandou o seminarista vir cá para fazer, e a gente acolheu e deu nisso que vá. O seu amor a Chiara Lubich, ao movimento dos focolares, ele se encantou quando conheceu este ideal de vida, este carisma da unidade, porque é o carisma do Evangelho. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. E Chiara Lubich ensinou isso ao mundo. É por isso muitos padres, bispos, muitos leigos e leigas religiosos se encantaram com este carisma. Construir a unidade, viver a comunhão. E esta unidade, esta comunhão fraterna que dá também muita alegria. Dom Mário era muito alegre. Puxa, parece que a alegria é uma ordem que Deus dá na Sagrada Escritura para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos por tudo. Se nos alegramos nas coisas boas, dizia Jó, por que não nos alegramos também pelas coisas más? E nós, posso dizer tranquilamente, brincamos muito. E eu vou sentir a falta dele, né? Porque muitas vezes na minha vida, quando tinha alguma coisa para partilhar, para me alegrar, eu ligava para Dom Mário. Muitas vezes na minha vida, até os últimos dias da sua vida. Quando eu estava no hospital, falei com ele várias vezes. Dom Mário Sivieri foi meu amigo desde muito tempo. Nós nos encontramos em torno da nossa vivência sacerdotal e também depois da vivência episcopal.
e encontramos linhas comuns de sensibilidade também e de ajuda na espiritualidade do focolare. E por isso há uma grande sensibilidade eu encontrei no Dom Mário pelo caminho da unidade, a busca da unidade antes entre nós bispos e padres, e depois também unidade com a igreja e unidade com o movimento, mas unidade também com tantas outras pessoas encontradas no caminho. Uma vida autêntica do Evangelho traz consigo muitos frutos. Na vida de Dom Mário, esses frutos são muito visíveis. Construiu muitas capelas em Lagarto. Tinha um coração incansável de acolhida a todos que o buscavam, sobretudo os mais necessitados. Mas um dos frutos mais belos são as inúmeras vocações que cultivou. Todos os estilos de vida: padres, freiras, religiosos, famílias e leigos consagrados. Este bispo que lutou muito pelas vocações. As vocações, a vida da diocese, a vida como presbítero diocesano, e muitos deles depois se tornaram bispos da igreja. Vocações para o Carmelo, para os carmelitas. Ele orientou muitos jovens da sua paróquia para dizer sim a esta vida religiosa. E vocações para a Fazenda da Esperança. Quando saímos do seminário para a América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, a Verona, nos recomendaram: veja se nos anos que vocês ficam na América Latina, pelo menos ter um sucessor, pelo menos ter um padre. Eu tenho até 3 bispos como sucessores, né? Eu posso dizer que ele foi assim a primeira pessoa que me despertou para o caminho vocacional, né? Lembro que foi mais ou menos os meus 12 anos, Dom Mário, numa visita na minha casa, comigo e meu irmão, e ele falava, né, desse caminho, né, de serviço a Deus, né? Me chamava muita atenção. Eu tive a graça de conhecer o movimento Focolares, foi ele que me inseriu, né, nesse movimento, onde eu descobri essa espiritualidade que hoje eu posso dizer que é aquilo que me dá, né, ânimo da minha vida, né, que é essa espiritualidade coletiva, né. Dom Mário era aquele homem que estava no meio dos pobres e no meio dos ricos. Ele oferecia o reino de Deus para todo mundo, né. Era pessoa que era muito criticada na cidade, mas também era uma pessoa que fazia muito, né. As pessoas criticavam porque ele realmente vivia, né, o Evangelho, e quem vive o Evangelho incomoda, né. A beleza do Evangelho estava por detrás desse homem que soube dar a este homem aqui tão incrédulo, que soube dar a vida de santidade como casado. Mas que coisa bela! Os momentos mais difíceis, que eu via a morte, ele chegava. E o meu olhar, quando cruzava com o dele, eu me lembro que eu dizia: Dom Mário, ele chegou. Vamos fazer festa. Esta relação deste amor a Jesus abandonado que ele tinha, e eu fechava no final essa história. O nosso amor está fundamentado em Jesus abandonado. Me lançou na fazenda, na mão de outros pilares da espiritualidade. Me lançou nas mãos do Frei do Nelson. Mas não lançou eu só individual. Lançou a família toda numa proposta que até hoje eu permaneço firme até chegar a minha hora de partida.
quando ouvia Dom Mário aqui na fazenda, eu falava para ele que eu me teleportava, né? Era como se eu me transportasse lá para a minha paróquia, para a vida inteira ouvindo na igreja aquele som daquela voz do Dom Mário, entendeu? Então, assim, toda a minha catequese foi dada por Dom Mário, toda a formação de criança, né? Assim, ele acompanhou muito a minha família, meu pai era muito participante, assíduo na paróquia, né? Na igreja. E quando eu comecei a participar do grupo de jovens, eu fui fazer um encontro que foi a minha volta para a igreja, né? Porque durante um pouco tempo, na aborrecência, eu fiquei distante da igreja e culpava Dom Mário, né? Dizia que era por causa dele. Então Dom Mário sempre comentava: esta menina já me fez sofrer muito, já me santificou muito, né? Assim, né? E eu lembro que nesse encontro, né, era oferecido para nós a confissão, né, como um caminho também assim de volta, de reconciliação com a igreja, né? E tinham 3 padres para confessar a gente. Eu estava na fila e eu falei, né, eu não vou confessar com o Dom Mário. Mas eu fui exatamente cair, na minha hora era ele que estava livre, né? E eu lembro que eu comecei a confissão dizendo para ele: ó, você sabe que eu te detesto, né? Eu te detesto. E foi tão bonita essa confissão, né? Eu lembro como hoje, né? Porque ele, com aquela gargalhada dele, né? Deu aquela gargalhada acolhedora, né? E por que você me detesta, né? Coloque tudo que você quiser colocar, né? E eu lembro que a partir dali eu criei um amor tão grande, muito maior do que aquele que eu tinha quando era criança, pelo meu pároco. Ali eu comecei um relacionamento assim profundo, verdadeiro com Dom Mário, daí já adulto, né? Eu já tinha saído da adolescência, né? Então essa fase aí eu estava com 18 anos, né? E foi assim muito lindo, muito profundo, daí para frente o meu relacionamento com Dom Mário, né? Eu sou grata a Dom Mário, muito grata pela minha vocação, pela vocação de muitos da família da Esperança. Quando ele me incentivou e preparou para vir para Guaratinguetá, ele disse: compra a passagem, no caso eu e o Padre Anderson, né, de ida, e lá vocês vão viver o ano e não pense em outra coisa. Inclusive ele incentivou em algo, porque a gente tinha a expectativa de ser padre, e ele disse assim: primeiro eu gostaria que você fosse uma pessoa que tivesse a vocação para amar. Padre vai ser consequência do amor que você vai viver na fazenda. E isso de fato foi o que ajudou na caminhada. E assim nós chegamos aqui, não estavam informados da nossa chegada, descemos em Aparecida e não sabíamos como fazer, e conseguimos um telefone de alguém, e aí com a mala na cabeça, 2 nordestinos, nós pegamos o ônibus em Aparecida, viemos para a rodoviária de Guaratinguetá e ficamos ligando até que alguém nos buscou na rodoviária de Guaratinguetá. E aí o Frei Hans não estava aqui, Nelson não estava aqui. Quem estava aqui era o Dom Bernardo, né, era o Frei Bernardo naquela época, o Frei Johannes, e o Padre Paulo. Foi quem assim nos acolheram na paróquia. Ficamos 4 dias na paróquia, achando que a vida ia ser na paróquia. De repente o Nelson chegou com o Frei: que bom que vocês estão aqui, mas disse: maninho, pode pegar as suas malas que agora você vai para outro lugar. E aí deixou o Anderson aqui no centro masculino e eu fui para as Pedrinhas, né? E aí a gente começou essa aventura que estamos, graças a Deus, até hoje. Eu tive a graça de Dom Mário me visitar na maternidade, no meu nascimento, na maternidade Monsenhor Daltro, né? E assim nós começamos a nossa caminhada já com essa graça e essa bênção de Deus. E também tive a possibilidade, a graça de receber os sacramentos da iniciação cristã, também ministrado por Dom Mário, seja o batismo, a crisma, porque mesmo ele como padre, o bispo na época não pôde ir e delegou para ele crismar, né? E também a minha primeira comunhão fiz com ele quando a paróquia estava celebrando 300 anos de fundação. Em 99, Frei Hans e Nelson foram nos visitar, foi visitar a paróquia com a intenção, a possibilidade de nascimento de uma fazenda da Esperança. E naquele ano eu estava me preparando para 1990 entrar no seminário. Foi aí quando Dom Mário fez a proposta para mim e para o Padre Luiz
né, para a gente poder fazer uma experiência inicial de propedêutico na Fazenda da Esperança. O carinho vocacional e acompanhamento a tantas pessoas levaram Dom Mário a um intenso envolvimento nos primeiros passos da Fazenda da Esperança, quando só existiam as fazendas de Guaratinguetá, São Paulo e Coroatá, Maranhão. Ele acompanhou esta obra quando ela ainda era criança, sem estrutura, procurando seu caminho. Nesses anos, aconteceu também sua sagração episcopal. Como bispo, ele continuou acompanhando os passos da fazenda e tornou-se cofundador. Dom Mário, para mim, foi mais do que um irmão. Grande amigo, cofundador desta obra. Bem cedo ele conhecia-nos e abrimos a terceira fazenda lá em Lagarto, e trabalhamos juntos, todos esses anos. Quando ele foi bispo, continuou com grande entusiasmo lutar para ter uma fazenda na sua diocese e sempre em tudo nos acompanhou. Seja nos momentos que fomos para Roma ser reconhecidos, nas assembleias, nos encontros, na preparação dos estatutos, sempre podíamos contar com Dom Mário. Ele foi apaixonado pela fazenda. Por isso ele não tive dúvida quando tornou-se bispo emérito, imediatamente ele pediu para poder ficar numa fazenda. E assim ele ficou em Lagarto até o último momento da sua vida. Então, quando o Frei Hans me convidou, lá nos anos de 1989, a fundar uma Fazenda da Esperança em Lagarto, eu não tive dúvida, né? Se vocês me ajudarem, eu topo. Então, é uma ligação que eu não podia imaginar que Deus estava preparando para o nascimento dessa experiência da Fazenda da Esperança, que permitiu que nós o pudéssemos chamar de cofundador junto conosco, porque estava nos planos de Deus que essa experiência da Fazenda da Esperança pudesse estender os seus braços na experiência fora de Guaratinguetá. Quem nos encorajou, quem nos impulsionou como alguém que representava a igreja foi o Dom Mário, na época Padre Mário, Monsenhor Mário, e isso nos jogou para compreender sempre mais, para criar consciência sempre mais de que não se tratava de uma realidade que iria se encerrar só em Guaratinguetá ou na época no Maranhão, mas Deus estava chamando para o mundo. Então praticamente Dom Mário foi aquele que fez nos abrir os olhos de que se tratava de um carisma que ia invadir o mundo. Apesar das críticas dos seminaristas, crítica dos padres, dizia, não, por exemplo, o seminarista veio e disse, o senhor dá mais valor aos drogados do que a nós. Digo, coitadinho, bichinho, vai ler o capítulo 15 de São Lucas, né? E aí tem a resposta que eu daria a você, né? Porque você tem diretor espiritual, tem reitor, tem professor, tem comida, tem isso, os lugares não tem ninguém. Então a gente tem que ir onde tem mais necessidade. E uma das suas marcas foi o amor à Fazenda da Esperança. Isso sempre foi muito claro, tanto que ele depois acabou morrendo onde no meio daqueles que são os seus prediletos, que são da Fazenda da Esperança.
Seria impossível contarmos aqui as histórias de tantos jovens que Dom Mário acompanhou em suas recuperações. Ele tornava-se pai dos jovens. Confessava, celebrava a missa, mas também festejava, brincava e até os acompanhava nas missões. Dom Mário tinha clareza que na Fazenda da Esperança os jovens não só libertam-se dos vícios, mas tornam-se homens e mulheres novos através da vida do Evangelho. Quando ainda não tínhamos inaugurado a de Lagarto, passou um cavaleiro que ia para um povoado e me disse: Padre Mário, o que o senhor pretende fazer aqui? Eu digo: olha, a gente pretende ajudar os drogados. A resposta dele não tardou. Disse: olha, está vendo o rio Jacaré? Vejo. Está aqui mesmo, a poucos metros da sede, né? Pega, quando estiver bem cheio, pega essa cambada de malandro e jogue tudo no rio. Está resolvido o problema, né? Qualquer homem, qualquer pessoa é capaz de ressuscitar. Alguém diz que não tem santo sem passado e não tem pecador sem futuro. Então, não tem pecador sem futuro. Precisa dar uma oportunidade. O momento assim, mais marcante da minha vida foi com ele, né? Porque quando eu tenho aquela experiência da uva, que eu pedi a Deus um sinal, que era se me quisesse, na fazenda me desse um cacho de uva, e foi justamente a pessoa que ele usou foi Dom Mário, né? Quando ele foi dormir na fazenda e ele estava vindo de uma viagem de Salvador, e no outro dia cedo, antes de partir, porque ele só foi pernoitar, ele mandou me chamar. Nós estávamos na capela rezando, e já dentro do carro, porque ele ia para o encontro com o governador em Aracaju, ele colocou a mão na cabeça e disse assim: antes que eu me esqueça, vai na porta do meu quarto e pega uma bandeja de frutas que eu trouxe para vocês. E eu me despedi dele e subi. Quando eu cheguei no quarto, era na porta do quarto uma bandeja que não tinha frutas, tinha uvas, que foi o sinal que eu pedi a Deus se ele me queria na fazenda. E justamente quando eu voltei, foi aquele momento, né, de sentir essa resposta, sentir esse amor de Deus, né, para a minha vida, né? E Deus usou ele como instrumento, né? Eu tive a graça de conhecer Dom Mário no ano de 2001, ainda no meu processo de recuperação. Eu lembro muito bem que a cada tempo recebíamos a visita dele para missa e para convivência também, né? Geralmente ficavam 2, 3 dias. Eu com muitas dúvidas, muitas incertezas, ao mesmo tempo muito cansado da vida que eu levava. Eu observava muito as pessoas, né? E quando o Dom Mário estava aí, dentro de mim, vinha também essa sede de entender por que uma pessoa é tão feliz. Eu sabia que ele tinha vocação de sacerdote, na verdade já era bispo, ele era tão contente, tão feliz, tão realizado, e isso transmitia a mim também a vontade de ter aquela felicidade, né? Coincidentemente, também eu segui essa orientação, essa vocação de me consagrar totalmente a Deus. Mas eu tenho certeza que Dom Mário me ajudou muito nesse discernimento, mesmo sem ele saber, só eu observando a vida dele, ainda no meu processo de recuperação. Nós vamos lembrar com alegria e gratidão dessa figura de sacerdote, bispo e homem de Deus para continuar nossa vida missionária seguindo o exemplo que Dom Mário nos deixou. Dom Mário, eu te devo muito. Eu te agradeço demais por tudo que você fez.
E você agora, com toda a tua autoridade no céu, pode nos ajudar. Eu conto contigo. Obrigado por tudo.